A paz de Jesus e o amor de Maria. A fé é a joia mais preciosa do mundo espiritual. É somente pela fé que acessamos e nos conectamos com Deus. O crente nasce, vive e sobrevive na fé. Arríval Dias Casimiro. Bem-vindo a mais um devocional. A passagem de hoje está em João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Linda passagem. Vamos entender melhor sobre esta passagem. Você já percebeu Deus direcionando você a fazer algo que estava absolutamente fora de sua zona de conforto? Algo completamente oposto ao que você desejaria fazer? Quando isso ocorre, há uma pergunta que se forma em nossos corações que nos obrigam a avaliar o caminho que tememos. Nós amamos Jesus e o queremos acima de qualquer coisa? Essa foi a pergunta que Jesus Cristo, ressurreto, fez a Pedro em um momento chave de sua vida. E nós facilmente nos identificamos com Pedro. Ele vinha seguindo Jesus há anos, quando a situação para eles ficou mais difícil após Jesus ser crucificado. Na crucificação, Pedro se afastou de Jesus e depois abandonou o ministério para o qual havia sido chamado. Ele voltou para o que lhe parecia seguro, o que ele já conhecia como certo e confiável, a vida de um pescador. Porém, quando Jesus Cristo apareceu em carne e encontrou os discípulos, ele jogou por terra as justificativas de Pedro de voltar às atividades de pesca. O propósito do Senhor para Pedro não era que ele fosse um pescador de peixes pelo resto de sua vida. Ele seria um pescador de homens. No verso 15, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Para Pedro, o estes a que Jesus se referiu pode ter sido o grande número de peixes que ele havia acabado de pescar, ou poderia ter sido em relação a qualquer outra coisa que afastasse Pedro de seu chamado. Assim, como Pedro, todos nós temos nossos próprios estes em nossas vidas, que são tudo aquilo que escolhemos no lugar de Jesus ou que Ele tem para nós. Felizmente, Jesus continua nos convidando para uma vida mais próxima, na qual nós recusamos a aceitar qualquer coisa inferior ao que Deus nos designou a fazer. Jesus estava ensinando Pedro para que ele fosse transformado em um pastor zeloso.
O Senhor o chamou para amar a Deus mais do que Pedro amava a vida que tinha antes de conhecer Jesus. E todos nós recebemos exatamente o mesmo chamado. O Senhor quer trabalhar através de nós, apesar de nossos medos e falhas. Não podemos permitir que o medo ou o conforto nos prendam a velhos hábitos. Devemos confiar que o Deus tem para nós é profundamente melhor e dizer: sim, Senhor, eu amo mais do que tudo isso, e seguir os seus comandos. Quando tudo está fechado em nossas vidas, nós pedimos um direcionamento para nosso Pai. Mas nunca é do jeito que nós queremos. É aí aonde cometemos o maior erro de todos. É aí que colocamos as nossas mãos. E quando tudo dá errado, a primeira coisa que todos nós pecadores falamos é: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? E é totalmente ao contrário. Ele mostrou o caminho exatamente certo para nós, mas nós, como pecadores e errantes, decidimos colocar na nossa frente aquilo que é mais precioso para nós no momento, as nossas mãos, e não aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, quando você pedir algo e a resposta for não, ou quando você pedir algo e a porta se fechar, ou quando você for assinar algum documento e algo aconteceu que você não conseguiu assinar, era Deus. Era Deus te mostrando que ainda não é a hora. Então, irmãos, irmãs, confie e escute a voz do Senhor